Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos continuar a exposição do texto da palavra do Senhor. Versículo 13 ao verso 22. Pela manhã nós falamos como é que os crentes, como é que o cristão, a orientação do apóstolo Pedro, a igreja que era perseguida, foragida, ali por causa do Evangelho, como deveriam viver, como eles precisavam ser conhecidos naquela época, como a igreja precisa ser conhecida pelo caráter, ser conhecida pela maneira como ela reage diante dos problemas, das circunstâncias, como é que é a resposta da igreja, sendo conhecida pelo exemplo de vida, sendo conhecida pela total dependência de Deus. E Pedro agora vai falar sobre perseguição, sobre sofrimento, algo que essa semana foi muito presente na vida da família brasileira, né? E eu creio que todos nós choramos com aquelas famílias, temos chorado, e esse sentimento de compaixão, né? Foi muito bonito ver no país isso. É bom saber que ainda tem algo que nos une, nem que seja dor, né? Nem que seja dor. Nós louvamos a Deus, Deus tem os seus meios. Aquilo que parece ser inexplicável ao homem, os propósitos do Senhor são mais altos. Ele busca unidade onde o homem não vê. Ele continua sendo Deus soberano. Louvado seja Deus por isso. Verso 13 em diante diz assim a palavra do Senhor: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Mas nós não podemos ignorar que Pedro escreve esta carta a uma igreja sofredora. Se você entrar no site da Portas Abertas, você vai ver a igreja perseguida em todo o mundo, as histórias de perseguição, crentes sendo mortos, torturados, presos, maltratados por causa de sua fé. Hoje há uma igreja fortíssima no norte do Iraque, que teme a Deus, que ama a Deus, e que fazem questão, debaixo de fortíssima perseguição, de expor em suas tendas, eles são nômades cristãos, o símbolo do cristianismo, porque eles estão preparados a sofrer por causa de Jesus. A gente que ama a Deus e que em diversos locais do mundo, nesse tempo, passa por aflição, por angústia, por perseguição física, psicológica, ou qualquer um outro tipo de sofrimento.
A carta que Pedro está escrevendo para uma igreja que também é uma igreja perseguida, espalhada, nós temos falado, é uma igreja peregrina, de forasteiros, que entendem que são cidadãos dos céus, mas que precisam dar uma resposta à sua fé diante das angústias e do sofrimento. Então, Pedro escreve uma palavra, ao mesmo tempo desafiadora, consoladora, confortadora, para a igreja que sofre. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei quais são as angústias do seu coração, os problemas que você tem passado, mas o mesmo Deus consolador, confortador, e que visitou, confortou, fortaleceu esta igreja, traz esta mesma palavra para nós hoje, para nos fortalecer no meio do sofrimento. Talvez o seu sofrimento, sua perseguição, o seu sofrimento não seja por uma perseguição religiosa, seja por causa de uma enfermidade, seja porque você não vê o casamento ir para frente, os filhos não respondem, há problemas diversos na sua família, mas há algo que te traz sofrimento, injustiças que estão acontecendo, né? Aquilo que você tem esperado de bom e tem retardado, mas o Espírito Santo pode nesta noite falar ao nosso coração, e essa é a minha oração, para que Ele fale ao seu coração. Esta igreja que estava debaixo de um império, diante de forte perseguição, grande sofrimento, inclusive muitos naquele contexto estavam negando a fé, ou para não serem presos, maltratados, ou até para não serem mortos, muitos sendo levados para as arenas. É um período aqui de Nero, imperador, perseguidor. Na verdade, todos os imperadores perseguiram o Evangelho. O judaísmo perseguiu o cristianismo, e depois foi perseguido junto com o cristianismo pelo Império Romano. Até o ano 330, a perseguição era ferrenha contra os crentes. Então, é debaixo dessa visão, desse contexto aqui, é que Pedro escreve. E ele está falando para esses cristãos que eles deveriam enfrentar, ou como deveriam enfrentar as perseguições e os sofrimentos. Desde a crucificação de Jesus, a coisa foi se afunilando. Logo na sequência, nós temos o Estevão, que é apedrejado, e dali parece que gostaram da ideia. E a perseguição foi apertando cada vez mais. Então, desde então, a igreja ela é perseguida. Às vezes há liberdade religiosa, mas há perseguição ideológica. Às vezes não há uma perseguição somente ideológica, ela é física. Às vezes é o liberalismo que traz sofrimento para a igreja, porque mercadeja a palavra, porque acaba com a palavra de Deus no lugar, ou seja, aniquila os valores do reino, e o homem vive sem norte, traz sofrimento, angústia. Um homem sem propósito, um homem sem esperança, então isso é diverso. O apóstolo Paulo, entendendo esse contexto, ele escreve a Timóteo advertindo, olha, todos que querem viver piedosamente, querem viver com a vida de crente, de verdade, em Jesus Cristo, eles sim, serão perseguidos. Serão perseguidos. Um dos pais da igreja, Tertuliano, dizia que o sangue dos mártires era a semente do cristianismo, da igreja. É assim que a igreja semeava o Evangelho. Dr. Elias Dantas, que vai estar conosco no próximo ano, com a graça de Deus, aqui na nossa conferência missionária, homem que viaja o mundo inteiro, conhece todo o buraco do mundo, onde a igreja está sendo perseguida, onde a igreja está crescendo, onde está acontecendo algo, ele visita, ele está presente, ele é um despertador de lideranças, um animador para a igreja. Ele fala, todo país, ou toda nação, toda etnia, precisa dar uma cota de mártires para haver um avivamento. Precisa ter uma perseguição sendo levantada, um sofrimento, para que haja um livramento, um despertamento espiritual. Então é natural que nossa nação ainda vamos passar, talvez, por um procedimento de perseguição física. Pode ser que chegue aqui. Outras já acontecem em nossa nação. Então, dentro desse contexto aqui, Pedro destaca algumas verdades, como devemos então entender isso. Perseguição
e sofrimento. Em primeiro lugar, devemos entender que o sofrimento, ele só deve acontecer se for por algo bom, por algo justificável. Nós não podemos sofrer por sermos maus, ignorantes, por estarmos debaixo do jugo do pecado. Não é esse o sofrimento que o crente pode sofrer. Versículo 13, ele começa assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Ele usa uma palavra aqui, a palavra zelosos, que vem da palavra zelote. Exatamente, Paulo era um desses. Homens que levavam muito a sério a responsabilidade dele dentro da cultura judaica. Muitos estavam dispostos a se sacrificar suas comodidades, sua família, os seus entes queridos, por causa de amor à pátria. Eles eram zelosos nesse sentido. Então eles levavam a sério, inclusive, se necessário fosse, sofrerem por aqui, ou fazerem outros sofrer. Então, Pedro está dizendo que vale a pena passar por sofrimento. É isso mesmo. Se aquilo que nós estamos sofrendo for o Evangelho, se for pelo Evangelho, nós não podemos sofrer como bandidos, como gente sem caráter. Aí o sofrimento não vale a pena. Aí é condenação. Aí é juízo. Aí não glorifica a Deus, não louva a Deus. Mas se sofremos por sermos justos, se sofremos porque amamos a Deus, se sofremos porque testemunhamos, se sofremos porque queremos o melhor, buscando o melhor para a nossa família, para a sociedade, para a igreja do Senhor Jesus, então esse sofrimento não é em vão. Então não lamente esse sofrimento, entenda que é um privilégio, é uma honra. Quando um soldado morre no campo de batalha ou é ferido por uma causa, defendendo a sua nação, o seu sofrimento tem valor. Mas se ele é um mercenário, tanto faz se morre, se sofre ou não sofre. Mas se você sofre sendo justo, você glorifica a Deus. Se você tem sofrido na sua família para que o Evangelho alcance, quem sabe a cota de mártir ou de sofrimento que Deus requer dentro da sua família para alcançar a sua família, seja você. Entenda que pode ser o propósito de Deus. Muitas vezes nós ignoramos, porque estamos participando na nação de um evangelho light, um evangelho sem cruz, um evangelho sem sofrimento. Não é o que Jesus pregou, que no mundo nós teríamos isso, aflições. E ele falou que nós deveríamos ter ânimo para enfrentar. Mas nós iríamos passar por diversas aflições, por sofrimentos. Não é algo para estranhar, para ficar alarmado. Olha só que coisa desesperadora, não. Precisamos entender que isso é comumente natural na vida do povo de Deus. Passar por diversos desafios, por amar a Deus, por querer conduzir a família aos pés de Cristo. Os pais da igreja, os apóstolos, a igreja no primeiro século sofreu por sua fé. Não sofreu em vão. Estevão morre, mas louvando a Deus, entendendo que ele estava cumprindo a sua cota no reino de Deus. Então, em primeiro lugar, devemos entender que o sofrimento, ele só deve acontecer se for por algo justificável, bom. Segundo, devemos entender que o sofrimento se constitui numa bem-aventurança. Ele glorifica a Deus e nos faz realizados. Versículo 14, lê comigo, por favor. Queria que você acompanhasse aí. Vamos juntos? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis,
Só tem valor o sofrimento que tem uma justa causa. Tem um motivo justo. Nesse caso, ele é algo aprovado por Deus. Pedro diz que é bem-aventurado. É feliz quem assim sofre. Não sofre como um injusto. Na verdade, sofre uma injustiça por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Ele diz que nós não devemos nem nos amedrontar, diz aqui no texto, nem ficar aterrorizados com o risco, com as ameaças, com aquilo que espalha medo, terror. Diz que nós não devemos ficar alarmados, ou seja, perplexos, desanimados, sem paz na mente, sem paz no coração. Nós temos que entender que coisas como o Estado Islâmico, por exemplo, não pode ser isso que deve nos amedrontar e tirar a nossa paz. Porque aquilo que talvez nos amedronta, porque a gente vê as cenas na TV, não é isso? O pessoal compartilha aí no WhatsApp, gente perdendo a cabeça, tomando um tiro, sendo crucificado, porque virou moda publicar essas coisas. A gente fica atemorizado, se tivesse acontecendo com a gente. Olha, eu tive com um pastor que está lá no meio do fogo cruzado. E se tem uma coisa que ele diz que a igreja não tenha medo disso. Ele falou, a gente não está assustado. Pelo contrário, a igreja está testemunhando ainda mais. E daqueles que morreram ali, você não vê o cara reclamando em nada, ele já encomendou para o Senhor, ele entendeu que era a cota dele dada ao Senhor. É uma bem-aventurança. Passar por qualquer sofrimento, por qualquer angústia, perseguição, não nos deve manter fora do controle. Pelo contrário, na dependência e no controle de Deus, não deve nos fazer desistir da fé, como estava acontecendo com alguns no período do apóstolo Pedro. Ele falou, não é por isso não. Vai abandonar a igreja agora? Vai abandonar o evangelho porque a coisa apertou? Então, quando estava bom, você queria ficar aqui? Eu sei que o populacho sempre se esconde no meio do povo de Deus. Porque às vezes tem alhos, tem melhões, tem maná, não é isso? Tem sombra, tem calor. Lá no deserto tinha gente que aproveitou da situação. Olha, todo dia Deus manda comida lá, vão para lá. Mas na hora que Deus passa a peneira, na hora da perseguição, os crentes ficam. Os crentes ficam por causa do evangelho. Eles dão a sua contribuição, entendendo que fazem parte do reino de Deus. Quando um sofre, todo mundo sofre. Quando um se alegra, todo mundo se alegra. Quando há um propósito, deve ser cumprido. Então, nós não podemos andar por vistas. Não podemos andar dependendo das instituições humanas, mas confiados unicamente em Jesus, em sua palavra e em sua graça. Lá no texto de Mateus, capítulo 5, o Senhor Jesus alertou dizendo, bem-aventurados sois os que são perseguidos por causa da minha justiça, porque destes é o reino de Deus, destes. O apóstolo Pedro, no capítulo 4, se você virar a página aí, versículo 12 e 14, ele diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provarmos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Repousa o Espírito da glória de Deus. Não estranhe sofrimento. Tem gente que desmaia quando vem angústia, quando a enfermidade entra na família, quando a perseguição se levanta, quando os problemas vêm. Pedro dizendo, não fica, isso faz parte da vida cristã. Foi alertado, o Senhor Jesus falou sobre isso. Bem-aventurado, muito feliz é aquele que entende o sofrimento, que não se desespera, que é capaz de cantar um hino dizendo, se paz a mais doce me deres. Como é que é o hino? Vamos lá? Se paz
mais doce me deres gozar, ou dor a mais forte sofrer. Que seja o que for, tu me faz saber. Com Jesus, eu feliz sempre sou. O autor Destino perdeu sua família num naufrágio. Mas ele consegue cantar no meio da dor. Ele entendia o sofrimento. Ele entendia a angústia. O profeta Isaías declarou: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Você tem algo que deve nos manter atemorizados, é a presença da glória de Deus. É sabermos que nós estamos em pecado. Isso deve trazer dor, sofrimento, angústia, pavor em nossa vida. O pecado, não qualquer outro fator externo. Não é isso que deve amedrontar na vida do crente. Não são os ataques do inimigo que devem amedrontar o crente. É o pavor do pecado. É não querer se sujar. É querer manter-se limpo para o Senhor. Isso é que deve trazer em nós temor. Não podemos, então, ser tomados pelo terror que os inimigos querem colocar sobre nós. Pelo contrário, devemos ter um reverente temor a Cristo, a sua palavra. Precisamos ter a capacidade de entronizar o Senhor Jesus no nosso coração como o Senhor. Aí sim, para enfrentarmos os desafios bem-aventurados, felizes. Estou passando pela prova, como diz o Lázaro, mas eu vou dando glória a Deus. Eu vou glorificar o Senhor, mesmo no meio da angústia, da luta e do sofrimento. Em terceiro lugar, meus irmãos, devemos entender que o sofrimento também, ele precisa ser respondido com a defesa da fé. Quando passamos por desafios de sofrimento, é hora de testificarmos em quem, de fato, nós cremos. Não é hora de arredar o pé, de fugir, de se afastar, de negar, de se confundir. Versículo 15 e 16 diz o apóstolo: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Pedro dá a entender que os perseguidores sempre vão nos hostilizar, caluniar, criticar nossa fé, vai querer nos conduzir para a apostasia, para se afastar do nosso Deus. Os problemas da vida vêm para isso, para querer nos tirar do centro da vontade de Deus. Satanás utiliza de toda a artimanha para fustigar os crentes, para que eles se afastem da graça de Deus, para que não testemunhem de sua fé, para que não sofram pelo Evangelho, para que, vindo a tempestade, fujam, se rendam. Pedro está escrevendo uma igreja dizendo: olha, vocês já são peregrinos. Se a perseguição aumentar, santifique a Cristo em sua vida. Esteja preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em você. Pode ser que vocês vão ser testados por causa da fé. Aqui, o termo aqui é uma explicação racional. É ter a capacidade intelectual de responder sobre a sua fé. Por que creio? Tem gente que tem 30 anos de igreja e não sabe no que crê. Por que creio? Em quem eu creio? Quem é Jesus para mim? Para quem eu pertenço? Se tiver que testemunhar diante de uma autoridade sobre sua fé, o que você vai dizer? Você vai mentir? Você vai negar? Gente, o apóstolo Pedro está dizendo que no período de carne ele negou a Cristo. Mas é o mesmo apóstolo que morre por Jesus depois. É o mesmo apóstolo.
que sai do momento carnal, um momento de convicção. Ele está alertando a igreja quanto a isso. Tem que estar preparado para responder. Se alguém te apertar e dizer assim, fala, me declara em quem você crê. Quem é teu Deus? Você está disposto a morrer por sua fé? O sujeito, eu nem sei se eu creio direito, né? Eu nem sei se meu Deus é poderoso. Não sei se eu posso confiar nele. Há muitos que duvidam de sua fé quando são apertados. Quantas pessoas já encontrei dizendo assim, onde estava Deus? Sabe, na hora da tragédia, na hora da angústia, na hora da... Onde estava Deus? Já ouvi mães falar isso. Onde estava Deus quando aconteceu aquilo outro? Que Deus estava no mesmo lugar que estava, viu? Deus não muda, não. Quem muda é a gente. Se a gente não mudar, a encrenca é grande. Deus não muda, continua sentado no trono, governando, comandando o universo, recebendo louvor, honra e glória. Ele continua governando, soberanamente. Nada está acontecendo. E Deus fala assim, nossa, cochilei no ponto. Não. Ele está percebendo todas as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. É o Deus que sonda, é o Deus que vê, é o Deus que conhece. É o Deus que tem planos que não podem ser frustrados. Eu sei que os nossos planos são frustrados. A gente tinha planos. Esses rapazes que morreram essa semana tinham planos. Depois do campeonato, muitos seriam vendidos por milhões e tudo ia acontecer na vida deles, o sonho da Europa ia acontecer. Só esqueceram de perguntar para Deus se era a propósito dele. Nós tocamos nossa vida assim, meus irmãos. Tocamos nos nossos propósitos. A gente não pergunta para Deus se era a propósito de Deus. Se aquela viagem é a propósito de Deus. Ir para Nínive e pregar lá era propósito de Deus. Tomar um barco, ir para Tarse, não era propósito de Deus. Jonas entrou no barco, segundo o seu propósito. Mas o propósito de Deus prevaleceu. Deus jogou ele de volta na praia e falou assim, é em Nínive meu propósito. O coração do homem faz planos, meus irmãos, mas a boa resposta sempre virá do Deus que tem os seus propósitos, os seus planos. Pedro vai dizer que nós precisamos entronizar, santificar Cristo em nossos corações. O fato de que Ele seja nosso Senhor, de que Ele seja o nosso dono aqui, é fundamental na vida cristã termos uma fé amadurecida nas Escrituras. Temos uma fé arraigada na palavra de Deus, disposição para responder. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, procura apresentar-te a Deus. Isso é a vida do crente. Ele se apresenta a Deus, como Satanás também tem que se apresentar. Todos nós nos apresentamos diante dele. Tem que bater continência, tem que bater cartão, é isso mesmo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado. Como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele está falando para pastores? Não, ele está falando para a igreja. Todo mundo é obreiro, todo mundo é missionário aqui, todo mundo é servo do Senhor. Todo mundo na igreja tem que manejar a palavra. Ah, não, tem uma turma lá que maneja muito bem, eu fico só na defesa. Todos nós precisamos conhecer o Deus da palavra e a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que Deus vai colocar a palavra para a gente responder, Ele só coloca daquilo que já está. Ele faz você lembrar daquilo que já... O crente que não estuda a palavra, que não se aprofunda na palavra, se sofrer perseguição, vai falar besteira. Não vai ter uma revelação nova do céu. O Espírito Santo vai fazer lembrar daquilo que você já foi fundamentado. Ainda que seja pouco ou que seja muito. Ele vai fazer lembrar do texto que já foi lido.
O livramento tem a ver também com a revelação. Crente preguiçoso estudar a palavra de Deus, não tem como se defender, não tem arma. Quando puxa a espingarda, não tem cartucho. Não tem. Não adianta você ter uma arma na mão e não ter bala. Se você não tem a palavra no seu coração, está desarmado. Como é que você se defende? Como deve acontecer essa defesa da fé? Diz ele, versículo 16, com toda mansidão, temor, com boa consciência, atitude de mansidão, temor, prontidão. Essa é a qualidade concedida pelo Espírito Santo. Lá em Marcos 13, 11, diz assim, o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. O Espírito fala pela palavra, tá? Tem que estar aqui dentro, tem que estar na mente. Defesa da fé, Atos 6, 10. A Bíblia diz que não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. De quem Estevão falava? Se você ler em Atos, a defesa de Estevão, ele faz um panorâmico do Antigo Testamento até Jesus, para as autoridades. Não brotou do nada, ninguém deu para ele um esboço de última hora para ele ler. A Domingas não escreveu aquelas coisas que ela escreve bem organizadinhas assim sobre a vida da gente, né? Não estava lá para fazer. Estevão conhecia a palavra de Deus, não era um crente omisso. E ele consegue fazer um relato de como uma perseguição havia acontecendo. E ele falou assim, não é novidade eu morrer pelo Evangelho. A Bíblia diz que ele é apedrejado e ele intercede ali. Na defesa de Paulo, em Atos 24, diz que dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-me, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Diz que o outro líder disse assim, olha, por pouco você me persuade a ser cristão. Paulo expõe a palavra de Deus, fala sobre, é assim, antes de santificar a Cristo em vosso coração, estamos sempre preparados para responder. Você tem que estar preparado para a guerra, meu querido. Tem que treinar para tirar. Tem que aprender. É isso que um soldado faz. Eu fiquei poucos dias no exército, mas quem ficou bastante tempo sabe o que eu estou falando. Treina, às vezes, a vida inteira para uma guerra. Ou para um dia. E no dia que for chamado, tem que estar preparado. Você não sabe, meu irmão, o dia mau. Você não sabe que dia vai acontecer o dia mau na sua vida, mas vai acontecer, uma certeza que todo crente vai passar por isso. Até Jesus voltar, algum dia você vai ter o dia mau. O que vai fazer diferença é o preparo que você terá para enfrentar esse dia. Esse dia. Eu já vi pessoas à beira do caixão, e gente de igreja antiga, um desespero, uma agonia, porque deixou de fazer um tanto de coisa para fulano, aí já tinha morrido. Mas eu já vi muitos crentes consolados, dizendo assim, que entendia o propósito de Deus. Conhecia a palavra, obedecia a palavra, e estava em paz. O sofrimento não foi algo assustador. Estava sofrendo, mas consolado pelo Senhor. E com a palavra guardada no coração. Como é que deve ser essa defesa? Diz ele, com boa consciência. Finalmente, Pedro afirma que o único argumento decisivo é o argumento da vida cristã. Boa consciência, consciência limpa. É assim que se defende a fé. Não é alguém que está com as mãos sujas, que fez algo de errado e está sendo perseguido, sofrendo. Não, consciência limpa, de que não importa o que aconteceu, você vai continuar amando a Deus. Se estão fazendo algo com você, se algo está sendo promovido na sua vida, não é por causa do seu pecado, ou por você estar em pecado. Boa consciência. Às vezes nós lamentamos porque alguém passa por um momento de
dificuldade, mas muitas vezes é decorrente dos atos pecaminosos dele, da consequência de uma vida ruim. É um sofrimento provocado. Não é de boa consciência, não é que a consciência, é que a consciência suja mesmo. É exatamente o oposto. Pedro está dizendo que a nossa vida, ela precisa ser uma vida cristalina. E se tivermos que sofrer, que seja não porque tínhamos obstáculos em nossa fé, é porque, na verdade, tentaram nos parar. Porque nós resolvemos perpetuar, crendo e confiando no Senhor. Mas, em quarto lugar, no versículo 17, Pedro vai dizer que devemos entender que o sofrimento, ele pode ser a vontade de Deus para um propósito. Pode ser. Nem todo sofrimento é, mas muitos sofrimentos são propósito de Deus. Deus está canalizando aquilo para um propósito maior. E Ele está usando aquilo. Ele está usando aquilo. E Ele diz no texto, porque se for de boa vontade, ou se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Se for da vontade de Deus. Então, tem sofrimento que é a vontade de Deus, e sofrimento que não é da vontade de Deus. Eu já orei com muita gente. E eu lembro de uma irmã, que eu orei muito com essa irmã, acompanhei ela. Ela vivia um sofrimento, algo de enfermidade. E depois de um tempo orando, e eu entendi que era a vontade de Deus. E eu disse para ela, irmã, sobre isso eu não oro mais. Porque eu entendo a vontade de Deus. Não me peça para orar mais sobre isso. Deus tinha um propósito com a vida dela. E exatamente quando... E ela lamentava, todas as vezes que a gente encontrava ela, a primeira coisa que ela falava era as dores. Não tinha mais louvor nos seus lábios. Não tinha gratidão mais na sua vida. E eu fiz a última oração com ela sobre aquilo. Falei com ela, é a última vez que eu oro sobre isso. Louvado seja Deus. Ela passou a louvar o Senhor no outro dia. E ela falou assim, pastor, nunca mais eu senti as dores. Aquelas dores eram um propósito de Deus, tratando exatamente do coração dela. Eu entendi que eu estava lutando contra Deus, contra a vontade de Deus, que aquilo era a vontade de Deus para tratar. Tem hora que a gente tem que falar assim, deixa o pai acertar com o filho agora, a gente quer intervir. Já viu isso? Não é isso? Às vezes você vê um pai ou uma mãe dando as varadas no menino, você fica com dó. E se for vó, então, pula na frente, né? As varadas de um pai e de uma mãe no filho é para forjar nele o caráter de Cristo. É para ele crescer. Se cortar esse processo, mata. Muitas vezes Deus está usando do sofrimento para purificar, para conduzir para um propósito bom. As pessoas muitas vezes não entendem, porque a gente se condói. Mas quando a gente entende o propósito de Deus, a coisa muda. Então, muitas vezes, Deus permite sofrimento para nos aperfeiçoar, aprovar, promover a sua glória. Tudo que está acontecendo, o que aconteceu e o que acontece, está dentro dos seus planos, dos seus propósitos. Capítulo 4, aí você virando a página, verso 19, diz assim, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Então, meu irmão, há muito sofrimento no meio do povo de Deus, que é propósito de Deus. Tem hora que a gente culpa demais Satanás. Tudo põe na conta do sujeito, né? Põe na conta dele. Tem muito sofrimento que é provocado por Deus mesmo, porque se Ele não nos fazer sofrer, a gente não volta para Ele. A gente perpetua no pecado. A disciplina é uma delas.
É um sofrimento provocado. Se alguém não intervir, o sujeito permanece na vida dura de pecado e morre no pecado. Morre no pecado. Se Deus não intervir, há muitas doenças que são causas de Deus para resgatar vidas. Se Deus não adoece o sujeito, ele não busca mais a Deus. Enquanto ele tem prosperidade, riqueza, saúde, ele vai curtir o mundo. Muitas vezes Deus tem que nos frear. Propósito dele. Propósito dele. Mas isso é um propósito punitivo. Punitivo. Mas há um propósito gracioso. Deus permite o sofrimento para que a glória dele aconteça. Por exemplo, na vida de Jó. A Bíblia diz que ele era um homem aprovado por Deus, que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, cuidava bem da família, era um homem crente, fiel, zeloso, próspero, saudável. Mas que Deus permitiu o sofrimento na vida dele. O final da vida dele foi muito bonito. Mas boa parte da vida dele foi uma desgraça. Foi um sofrimento só. Deus não deixou de amar ele em nenhum momento. Ele não deixou de amar a Deus. E o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Deus glorificou o nome dele com o sofrimento. Quem sabe, é isso que você está passando, você precisa entender. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou passar por isso entendendo que é a propósito do Senhor. Agora, se você estiver sofrendo porque você está no pecado, então é burrice. Conserta a sua vida. Vai cessar. Você está resistindo à ação de Deus. Você está achando que dá conta de tocar a sua vida sem Deus, em rebelião. Vai ser tratado. Ele ama, ele cuida com zelo e ele faz os arranjos dele para que isso possa acontecer da melhor maneira possível, você voltar para ele. Tem muito crente fujão. Tem muita ovelha desgarrada que está sofrendo. Há muitos filhos pródigos que sofrem porque resistiram ao lar da graça. Precisam voltar. Paulo vai dizer que os sofrimentos também são pequenos, meus irmãos, em comparação com a glória. Com a glória. Se você comparar as coisas, a balança vai sempre cair para o lado da glória. Louvado seja Deus por isso. O resultado maior. Ele vai dizer lá em Romanos 8,18 que os sofrimentos do tempo presente não são ou não podem ser comparados com a glória por vir ser revelada em nós. Às vezes a gente espera a glória desse mundo. O nosso corpo aqui vai acabar mesmo, vai voltar para o pó, não é isso? Vivemos de maneira muito temporária, somos peregrinos, somos forasteiros aqui, somos cidadãos dos céus. A nossa maior vocação é a glória, é lá que nós vamos viver a eternidade. Aqui é um período ínfimo de vida. Então o sofrimento aqui é incomparável. Não, ele é pequeno em relação à glória preparada para nós. E Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, o sofrimento, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, o sofrimento sempre serve para nos aprovar, para nos garantir um galardão, um prêmio maior. Pedro está dizendo, o que vocês estão passando é pouco, diante daquilo que Deus vai nos dar, diante daquilo que Ele vai nos coroar. Quem já trabalhou na lavoura sabe o que eu estou falando. Período de plantio, capinar, cuidar, dá trabalho. Muitas vezes, canseira, dores. Mas quando vem a colheita, a festa da colheita, é uma bênção. E é por causa da colheita que a gente planta. É por causa de sermos cidadãos dos céus, de termos uma glória por vir, é que nós passamos esse tempo eterno de vida aqui. Esse tempo curto, glorificando a Deus apesar das lutas, entendendo que pode ser propósito de Deus
pode ser propósito de Deus, passarmos por sofrimentos. Em quinto lugar, devemos entender também que o sofrimento foi também provado pelo nosso Salvador. E aí é um ponto crucial. O autor muda o texto de repente. Ele diz assim, pois também Cristo morreu, única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Pedro está sublinhando, versículo 18 aqui, é que mesmo quando o cristão, ele é obrigado a sofrer cruel, injustamente por sua fé, ele está copiando o que Cristo já fez. O modelo maior. Ele também sofreu. E ele sofreu uma morte terrível. Ele está percorrendo as mesmas pegadas do Senhor. O cristão sofredor sempre anda nas pegadas do Cristo sofredor. Nas mesmas pegadas. Não fique desesperado no sofrimento, porque Jesus sofreu por nós. Entenda que é um privilégio sofrer por Ele, ser co-participante, como diz o apóstolo Paulo, dos sofrimentos de Cristo. E há algumas verdades aqui dessa obra de Cristo. Primeiro que essa obra, ele diz aqui que ela é única, versículo 18. Única vez. A morte de Jesus foi intensa, mas ele morreu uma única vez. Resolveu o problema de todo o nosso sofrimento. Uma morte única. Uma só vez pelos pecados. Ao morrer, diz que ele morreu de uma vez por todas. Todos os sacrifícios sacerdotais do templo, que se repetiam ano a ano, cessam com a morte de Jesus, por nós. Ele diz mais no versículo 18, que é pelos pecados. Ele não morreu em vão por algo que não tinha valor, ele morreu por causa dos nossos pecados. Essa é a causa da morte de Jesus. O sacrifício foi pelo pecado, ele se deu por causa dos nossos pecados. São os nossos pecados que levou o Filho de Deus ao sofrimento. Então, quando a gente sofre, nós não podemos esquecer que nós somos pecadores. É natural de gente que é pecadora, sofrimento. É natural da raça pecadora. Não é natural de Jesus sofrer, o Filho de Deus, não. Porque ele é santo, ele era santo, ele é perfeito. Ele não nasceu em pecado. Ele não merecia a punição, ele assumiu a punição pelos nossos pecados. O Pedro ainda continua dizendo que ele morreu uma única vez, diz que ele morreu pelos pecados, diz que é o justo pelos injustos. Ele nos substituiu na cruz. O seu sacrifício foi vicário. No lugar do pecador, o santo morre. O perfeito morre. Ele sofre. Às vezes nós reclamamos de qualquer dor de cabeça, mas esquecemos de que o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, se esvaziou de sua glória para sofrer por nós. Muitas vezes nós somos crentes dodói demais, sofremos muito fácil. Nós temos uma dificuldade imensa com a dor, lidar com a dor. Nós precisamos ser consolados olhando para Cristo, diz o apóstolo Pedro. Quando você falar em sofrimento, olha para Jesus. Você acha que ele sofreu? Você acha que foi justo o sofrimento dele? Ele não apenas sofreu, mas ele morreu, diz o apóstolo Pedro. E ele diz que ele fez isto, versículo 18, para conduzir-vos a Deus. A Deus. A obra de Cristo é uma obra mediatória, para nos dar acesso. Tudo para que tivéssemos acesso a Deus. No templo, naquela época, as mulheres não tinham acesso, os gentios não tinham acesso, os judeus só tinham um espaço onde eles podiam ir, os sacerdotes só podiam ir até uma parte, e um sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, escolhido, se santificava para entrar no Santo dos Santos. E se não tivesse com a vida limpinha, era fulminado na presença de Deus.
todo o sacerdotalismo foi abolido, porque o véu foi rasgado. Você entra em Cristo Jesus, Ele nos conduziu já a Deus. O sofrimento de Cristo Jesus é valoroso, é um sofrimento exemplar. Quando nós andamos nas pegadas do servo sofredor, Jesus, entramos na pegada daquele que nos conduziu pelo sofrimento a uma vida de plenitude e de graça, abrindo acesso. Hoje nós oramos em nome dele, o nome do Senhor Jesus, todas as vezes que ele ressoar no céu, há tremores, há terremoto, há trovões. É o nome que está acima de todo nome. É o nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Verso 19 e 20, o autor vai dizer, no qual também foi, depois de ter sido vivificado, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Noé ressoou aqueles espíritos aprisionados de sua época, aqueles homens que resistiram à palavra de Deus por 100 anos. Ele foi o pregador do evangelho a uma nação que resistiu. E diz que 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, foram salvos pela água. Os demais padeceram, aprisionados em seus pecados. Jesus, ele resolveu o problema daquela família, que creu, confiou no Senhor. Do Senhor. Pedro passa então a falar dessa obra, desse servo que morreu, que ressuscitou, ele diz que está vivo, que é o pregador de todos os tempos. A mensagem do Evangelho ressoa de Gênesis ao Apocalipse. Jesus não foi lá no inferno pregar para ninguém, mas a mensagem dele foi pregada nos dias de Noé, por 100 anos, para mostrar a longanimidade, a misericórdia, a graça de Deus. Nós ouvimos em nosso tempo. Tem gente sofrendo por causa do pecado, por causa da resistência da graça de Deus, mas o Evangelho está sendo pregado. A igreja não podia se calar naqueles dias. Pedro está dizendo, olha, naquela época, Noé foi perseguido, tentaram calar, zombaram dele, mas ele não desistiu de pregar. E Deus foi longânimo, porque ele podia fazer aquela arca num dia, e ele teve a paciência de fazer em 100 anos, para que uma geração inteira tivesse a oportunidade de ouvir do Evangelho da graça de Deus. A arca de hoje é a igreja. Enquanto a igreja está no mundo, a mensagem está sendo pregada aos prisioneiros, aqueles que estão aprisionados nos seus delitos e pecados. É o Espírito de Cristo falando, pregando a todo aquele que está morto em seus pecados. Há um anúncio. A paciência de Deus ainda não cessou. Não cessou. Cada pecador desobediente, ao morrer, estará condenado. Mas aquele que ouve, recebe a graça, entende a advertência, como foi nos dias de Noé, recebe a redenção. Havia salvação naquela arca. Pedro estava dizendo, a salvação na vida da igreja hoje. Havia salvação no tempo de Pedro para aqueles que passavam por aquelas lutas. Versículo 21, esse sofrimento, ele diz que esta salvação é temporal, qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo remoção da imundícia da carne, mas indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que a arca tipificou, sobre uma salvação temporal, sobre símbolos do Antigo Testamento, símbolos do batismo, do lavar da imundícia, hoje é feito no sangue de Cristo. O servo que sofre, o modelo do sofrimento, aquele que está debaixo do sangue de Cristo, está purificado de todo pecado. E nós batizamos as pessoas na igreja hoje, porque eles assumem uma postura de crer no sacrifício de Jesus.
para a remissão dos seus pecados. A água se torna um símbolo de lavagem e de adesão à aliança, à família da aliança. A água não limpa pecados, não purifica pecados, mas é símbolo desta purificação, de alguém que foi morto para o mundo e ressurge para Deus, daqueles que creem na sua ressurreição, daqueles que entenderam o sacrifício, o sofrimento de Jesus por eles. E Pedro termina o último versículo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Pedro diz assim, olha, o servo sofredor, Cristo sofreu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está assentado à destra do Pai, tem todo o poder e todo o controle. Ele diz para a igreja que sofre, o seu Senhor reina, governa, Ele está acima de toda autoridade, todo poder, de toda potestade, de todo principado. Toda a autoridade está sobre o Cristo. No seu sofrimento, olhe para o Deus Todo-Poderoso. O servo sofredor que se compadece de nós. Se compadece do seu povo que sofre. Amados, ao ouvir estas palavras e o final desse texto, eu imagino que esta igreja de perseguição, de sofrimento, é consolada pelo Espírito de Cristo, dizendo, olha, o seu Cristo reina. Ele sofreu, mas ele não sofre mais. Ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Ele tem todo o poder. Um dia ele vai aplacar todo o sofrimento do seu povo, o qual ele morreu por eles, pelo seu povo. Enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus, precisamos ser consolados, confortados pela palavra do Senhor através do seu Santo Espírito. Quero concluir, meus irmãos, só relembrando que nós precisamos entender, então, perseguição e sofrimento. Precisamos entender o sofrimento. Se tivermos que sofrer, que seja por algo bom, que seja por motivo justo, de que esse sofrimento se constitui em algo bem-aventurado, que precisa ser respondido com uma defesa clara da nossa fé. Precisamos estar preparados como crentes, que podemos também sofrer por ser vontade de Deus. Deus pode permitir o sofrimento na vida dos crentes, não é um mistério, algo estranho quando alguém sofre. Não é maldição. Nem todo sofrimento tem a ver com pecado, muitos é propósito de Deus. Mas o que nos consola mais, Pedro está dizendo, é que Jesus foi o exemplo disso, ele sofreu para que levasse nossos pecados. E ele está preparado para trazer alívio, trazer cura, trazer restauração. Ele é o Deus do impossível, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que está subordinado a anjos, potestades e poderes. É o Deus que pode mudar hoje a nossa sorte. Ele que pode entrar na sua vida hoje e tirar o seu sofrimento. É o Deus que pode te consolar no sofrimento, fortalecer para você enfrentar o sofrimento. Muitas vezes nós precisamos pedir força a Ele. Jesus, me dá força a passar por isso. Estevão não pediu para Jesus tirar as pedradas dele, mas pediu força para enfrentar o sofrimento. E a Bíblia diz que ele intercedia pelos seus algozes. Paulo, em diversas cartas, quando ele fala de sofrimento, diz ele que era um privilégio ser participante dele. E ele sempre pedia a Deus força para passar pelos sofrimentos. Homens que resolveram olhar para o servo sofredor, para Cristo. A Bíblia diz que ele é capaz de se compadecer, porque ele se identifica conosco. E ele fez isso quando ele morreu naquela cruz por nós. Que o Senhor Jesus seja o conforto da sua vida nesta noite. Que Ele seja o exemplo para você de sofrimento,
Quando você achar que está sofrendo, olha para a cruz. Olha para o seu mestre. Não o negue. Defenda a sua fé. Descanse no cuidado dele. Mas creia que ele é poderoso para fazer cessar todo o sofrimento. Ainda que seja necessário você fechar os olhos nesta vida, o conforto da eternidade vale a pena. Vale a pena com Jesus.